Infelizmente, agora nós vamos falar de um assunto que chocou a cidade de Itajaí ontem à noite. A notícia de que a professora Giane Fiorenzano, muito conhecida, muito querida aqui na cidade, foi assassinada pelo marido, Márcio, deixou muita gente impressionada. A polícia está investigando ainda o caso, para ver se realmente procedeu dessa forma. Primeiro porque quem conhece o casal diz que os dois eram muito queridos, e segundo pela forma como a situação aconteceu. Segundo informações, isso ainda não é oficial, Márcio matou a esposa por motivos ainda desconhecidos e depois tirou a própria vida. O caso caracteriza um crime de violência contra a mulher. Nas redes sociais, o crime entristeceu, revoltou muita gente, principalmente as mulheres que acreditam que o fato pode se caracterizar como um feminicídio. Para a gente entender o que é o feminicídio, como acontece, como podemos evitar casos de violência, recebemos o Dr. Jefferson Carlos Ponquiroli, que é advogado, e a psicóloga Marina Benedetti, é isso? Benedetti. Marina, obrigada por ter vindo, que é professora da Univale, né, Marina? Já estiveram ambos aqui conosco. Obrigada por terem vindo. Só esclarecendo em casa que hoje iríamos falar sobre os direitos das gestantes, que está na chamada. A gente divulgou aqui ao longo do fim de semana, mas a gente resolveu trocar este assunto em virtude de tudo que aconteceu no fim de semana. E daqui a 15 dias o Dr. Jefferson volta, então, se você tinha alguma pergunta, estava esperando para as gestantes, não tem problema que a gente não vai deixar esse assunto de lado, tá? Vou começar aqui no Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, muitas pessoas colocando como feminicídio. Seria um feminicídio ou seria um homicídio? Bom, boa tarde, Cris. Se é que assim procedeu a circunstância mesmo, né? Como está sendo divulgado. O que acontece é que há 2 anos foi promulgada a lei, então, que criou a figura do feminicídio, que nada mais é que uma qualificadora do homicídio. Então, vai dizer lá que o homicídio qualificado quando o crime é praticado contra a mulher, pela razão da condição de ser o sexo feminino. E o que a lei vai dizer, então? Que essa razão de sexo feminino ela é decorrente da violência doméstica e familiar, ou pelo menosprezo ou discriminação contra a mulher. Entendi. Então, mas ali é um caso difícil, então, de avaliar, porque a gente não sabe, não sei se, pelo que eu entendi, se já teria discussões anteriores, alguma subjugação com relação ao papel dela como mulher. Seria isso, mais ou menos? Isso. O tipo penal ele é bem específico, né? Ele teria que ser fruto de uma violência doméstica e familiar. O fato de, por si só, ser dentro da casa não significa que foi, por si só, feminicídio. Pode ser um homicídio. Isso, a polícia vai ter que investigar, se essa violência foi decorrente da uma questão familiar e doméstica, em razão do sexo feminino, por tudo aquilo que a lei enquadra, aí pode ser classificado como feminicídio. Vamos partir do pressuposto, a gente não sabe se foi assim, a gente também não está colocando como se foi, mas vamos dizer que eles tiveram uma discussão, ele perdeu a cabeça e acabou assassinando. Isso seria um feminicídio? Pela condição da razão da condição de sexo feminino, seria enquadrado. Pelo menosprezo da condição da mulher. Por ser mais frágil, talvez. Pela discriminação. A lei é bem específica, então o enquadramento do tipo penal ele é bem específico. Que mudaria a pena no caso se a pessoa estivesse viva. Sim, porque aí a lei traz junto o enquadramento do feminicídio como um crime hediondo também. Aí as coisas se complicam. Sim, as coisas se complicam. Há os tipos, as agravantes, que vão aumentar de 1/3 a metade a pena, então evidentemente que a lei torna-se mais rigorosa contra o agressor. Entendi. Vou conversar aqui com a doutora Marina, que é professora da Univale e também trabalha com casos que envolvem a emoção, ou seja, vamos partir do pressuposto de que foi uma discussão, ou seja, aquele momento, tem uma filha que chegou ali na situação, que tentou entrar em contato com os pais, Imagina da noite para o dia não ter nem o pai nem a mãe, ou seja, uma situação muito delicada que agora eu acredito que até com relação à sociedade é preciso respeitar muito esse caso que aconteceu, Com certeza. Boa tarde, Considero que a maior dificuldade nessa situação é porque a gente está sempre lidando com suposições, Então, de fato, a gente ainda não tem nada concreto e lidamos com a perda, efetivamente, o processo de luto que está ocorrendo, E como a gente pode perceber, não só a família, mas várias pessoas que se veem na condição também de proximidade, e
se identificam em certa medida com a situação, com as pessoas, e que é um momento crítico, é um momento de dor para as pessoas que estão passando pela situação, e hoje nós temos muito mais suposições do que fatos averiguados efetivamente, né? Sim. Então, lidar com isso e até a necessidade de respeitar a própria família nessa condição em que está. E por isso o ideal sempre é pôr em discussão um tema, né? Mais do que um caso especificamente, mas um tema, para que a gente possa pensar a respeito de um determinado tema nessa questão da violência de gênero, que hoje é tão posta em pauta e discutida e que a gente ainda sofre com essa questão, né? Mas especificamente a violência contra a mulher. Porque a violência de gênero envolve um tanto de outras questões também, mas mais especificamente a violência contra a mulher. Então, primordial nesse momento é pormos em discussão a questão da violência contra a mulher, né? Sendo ou não um feminicídio aí, mas o tanto que nos faz remeter à condição de quanto a mulher cotidianamente ainda passa por situações de violência. Então, Jefferson, verificou-se que ele não tem nenhum antecedente, não tem nenhum registro, ou seja, agora também as partes já se foram, né? Mas para as pessoas que estão acompanhando Ver Mais, ou seja, muitas vezes alguns casos podem servir de alerta, porque às vezes muitas famílias podem estar passando por muitas dificuldades e talvez procurar ajuda, um advogado ou mesmo uma delegacia seria, muitas vezes, mais uma vez repito, não estamos falando desse caso em específico, mas poderia ajudar para que não chegasse. Sim, justamente. A legislação vem aperfeiçoando isso, é porque a Constituição de 88 iguala homens e mulheres. Mas, evidentemente, que a condição da mulher ainda é muito frágil. Então, veio a Lei Maria da Penha, né, proteger a mulher nesse sentido também, né, as medidas protetivas, afastamento do marido, do lar, isso tudo é um canal de proteção à mulher. Então, que as pessoas que hoje passam por esse tipo de violência, de constrangimento, que essa violência ela inicia muitas vezes de forma psicológica, né? Sim. É uma violência mais verbal, que ela busca então a proteção desse direito, né? A proteção das ameaças, para salvaguardar a sua própria vida. Né? Sim, tem toda uma legislação, né? Às Sim. vezes fazendo um registro, por exemplo, já fica para um boletim futuro, de ocorrência, já disse aqui, já está Sim. registrado, ou seja, é uma garantia talvez para evitar que chegue a esse extremo, às vezes alguma discussão, que a gente ainda, frisando, não sabe exatamente o que pode ter acontecido. Doutora Marina, uma coisa importante que vale ressaltar é essa filha que agora fica, né? Que entra novamente aquilo que a gente questionou antes com relação ao bom senso da sociedade com relação a esse caso, né? O cuidado é preservar as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, preservar enquanto, hoje principalmente redes sociais, né? Que a gente acaba lidando com uma série de opiniões e as pessoas se omitem atrás das redes, né? Não se nominam, né? Se deixam anônimas atrás das redes, mas entender efetivamente que nós hoje trabalhamos com suposições. Então, salvaguardar as pessoas, emitir opinião, ok, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter no momento de emitir uma opinião e entender que nós estamos lidando com suposições ainda. E com vidas. Né? Exato. Com quem fica, né? Quem fica tem sua dor também, né? Então, Jefferson, só para fechar, a gente já falou aqui no Ver Mais que comentários, ou seja, críticas, tudo aquilo que a pessoa posta na rede social, ela também pode ser responsabilizada. Sim, é passível de ser responsabilizada civil e criminalmente, né? Qualquer tipo de julgamento, de ofensa que fica emitida na rede social é prova para esse tipo de crime. Ok. Muito obrigada por estarem aqui, infelizmente para um tema tão chocante que abalou a nossa cidade, mas sempre vale a pena a gente ressaltar esses temas para que as pessoas às vezes reflitam, percebam a sua própria situação para que às vezes não chegue numa situação assim. Muito obrigada. Obrigado.